Hoje no Vida em Foco nós vamos falar sobre uma prática que acalma a alma e equilibra o corpo. Muitas pessoas têm realmente essa vontade de aprender a meditar. Vamos falar sobre meditação com um especialista, o Dr. Roberto Cardoso, que é obstetra e trabalha com medicina fetal e intervenções comportamentais. Ele é pesquisador da Unifesp na área de meditação e saúde e faz palestras e workshops nos meios médico e empresarial. Dr. Roberto Cardoso, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a vocês, Nícia. É um prazer estar com vocês e com seus espectadores. Então, o senhor escreveu um livro sobre esse tema, né? Meditação, medicina e meditação, um médico ensina a meditar. Na área médica também os profissionais desta área da saúde também precisam aprender essa prática? Eu acredito que a meditação, Nícia, é uma prática interessante para todos os profissionais, uma vez que ela traz benefícios que dizem respeito a qualquer tipo de atividade. Então, tanto médicos quanto não médicos podem ser beneficiados e, por isso, nós temos ensinado também a classe médica a meditar. Então, o que é exatamente a meditação? Porque as pessoas em casa têm dúvidas, né? Muita gente associa a meditação a uma prática religiosa, né? Então, determinadas religiões, crenças, né, têm a meditação como um carro-chefe. Isso não é verdade. Depois a gente vai falar durante a nossa entrevista aqui, mas tem uma definição para a meditação. Qual é? Sim, existe uma definição operacional, uma definição inclusive proposta pela Unifesp, aceita por vários organismos internacionais, e essa definição estabelece que a meditação tem algumas características. Por exemplo, ela é uma coisa autoinduzida, ou seja, uma coisa que você faz com você mesma. Segundo, ela tem uma técnica específica. Quer dizer que você pode ensinar alguém a meditar falando como se faz e não simplesmente falando para a pessoa ficar quieta, por exemplo. Sim, fica em silêncio. Não é o suficiente. Não, você tem que ensinar como se faz. Dentro da técnica, vem então mais dois componentes nessa definição, que são a âncora e o relaxamento da lógica. A âncora, ou artifício de focalização, é um ponto no qual você está focado e para o qual você vai manter toda a atenção durante a técnica. Relaxamento da lógica é procurar não se envolver nas sequências de pensamento que povoam a nossa mente. Então, um exemplo, por exemplo, da âncora. O que poderia ser uma âncora? Você pode usar, por exemplo, a sua própria respiração, você pode usar a atenção no movimento da sua barriga, você pode estar relacionando sua atenção com o som ou focada numa determinada imagem. Há várias âncoras para as quais você retorna. E eu não deveria interferir nos pensamentos que viessem a acontecer durante esse exercício? Os pensamentos, eles vão eles vêm acontecer. Mesmo. Sim, então, sem dúvida. Coração bate, pulmão respira. Então as pessoas pensam o tempo inteiro. inteiro. Cérebro produz pensamentos. E é verdade. Mas a partir de um certo momento você consegue não se envolver nessas sequências. Não se envolver. Você pode estar meditando, imaginar que precisa pagar a conta de água. Mas você não vai embora pagar a conta de água ali numa sequência de pensamentos. Você vai largar esse pensamento sobre a conta de água e voltar para o foco, voltar para a âncora. Daqui a pouco você se pega pensando no programa que você tem que gravar amanhã. Tá. E aí abandona essa sequência de pensamentos e volta para a âncora. Essa sequência de se perceber indo embora numa sequência de pensamentos e voltar para o foco repetidamente é meditação. É isso que é meditação. Nossa, nesse mundo agitado, né, que a gente vive, deve ser difícil aprender a meditar, viu? Quais são as maiores confusões no ensino e nesse conceito de meditação? Porque as pessoas têm várias opiniões sobre esse tema. Sim. Algumas pessoas, por exemplo, preferem relacionar a meditação com o estado e não com uma técnica. Mas o que é possível, não há problema nisso. Só que quando você fala no estado, você não está ensinando a pessoa como ela faz para chegar àquele estado. Então existem técnicas que nos ajudam a chegar a esse estado. Essa é uma confusão. Confundir a técnica com o efeito. Confunde-se também meditação com concentração, meditação com imaginação criativa. Por exemplo,
Se imagine nas margens de um laguinho azul, onde um patinho pousa e começa a nadar. Você está usando uma lógica intensa para imaginar isso. E, portanto, quando você faz isso, você não está relaxando a lógica. Portanto, isso é imaginação criativa. Não tem nada a ver com meditação. Não, tem benefícios também. Também, mas é diferente. É diferente da meditação. Olha que coisa, né? Quando nós pensamos em meditação, tem muita gente que associa essa questão da prática religiosa. E aí é obrigatória essa relação com a religião? As pessoas que vão lá aprender a meditar ou que já participaram dessa proposta aí de vocês da Unifesp, tem que ser necessariamente desta ou daquela religião? Não, o nosso trabalho não tem uma relação com religião, com uma determinada filosofia, com uma determinada corrente mística. O nosso trabalho, ele é um trabalho que independe desses aspectos de religião. Há uma possibilidade de se meditar dentro de uma determinada corrente religiosa, seja cristã, seja budista, de qualquer natureza, mas não há uma obrigatoriedade. A meditação ela pode ser feita puramente, só como meditação, sem necessariamente estar atrelada a esse tipo de contexto. E também pode, logicamente, né, estar atrelada a essa questão da religião também. Nós fomos fazer uma reportagem com os monges beneditinos e aí recebemos a explicação de um espaço que eles têm para fazer a meditação e a gente fica achando, né, isso deve fazer muito bem, porque eles passam uma tranquilidade enorme ao conversar com a gente. Falei, meditação faz bem, para a saúde com certeza. Como é que se faz a meditação? A gente precisa de um tempo... por exemplo, 1 hora para fazer uma meditação? É possível fazer uma meditação num tempo menor? Tem que ter um local adequado para fazer essa prática? Eu acredito nisso, que para quem começa, sim. Se você está começando agora, não é muito adiantada ainda na meditação, é interessante você ter um local adequado, um local confortável, calmo, onde você se sinta bem e que você possa, todos os dias, ir àquele local meditar. E pode ser perfeitamente dentro da sua casa, não tem problema. E aí você reserva um tempinho diário, porque meditação é prática diária. E a partir daí você vai meditar 15 a 20 minutos, 1 ou 2 vezes por dia, dentro desse cenário adequadamente preparado. Nesse tempo você vai sentar e vai aplicar a técnica que lhe foi ensinada. Vai manter a respiração, vai manter o foco num som, em alguma coisa, e toda vez que se pegar distraída, volta ao seu foco novamente. Ao foco central. Estou aprendendo um pouquinho sobre esse foco aí, viu? Existem métodos diferentes para meditação? Sim, existem muitas técnicas. A primeira coisa que as pessoas se surpreendem é quando nós dizemos que existem técnicas de meditação passivas e ativas, que existem meditações em movimento também. Isso é uma coisa que costuma surpreender as pessoas, porque todo mundo imagina que meditar é ficar parado numa determinada posição, todo mundo acha que tem que ficar com a perninha cruzada. Isso, todo mundo tem um monte aquela coisa séria, né? Sim, sim. Na verdade, a meditação é uma coisa que você pode fazer de uma forma leve, com vários tipos de âncoras diferentes, podem ser passivas, podem ser ativas. Você tem, por exemplo, alguns monges tibetanos que meditam, monges vietnamitas que meditam caminhando, por exemplo. E é uma técnica de meditação perfeitamente válida. Em movimento. Sim, eles centram a atenção no abdômen, no contato dos pés com o solo, e toda vez que eles se pegam numa sequência de pensamento, eles voltam para a âncora. Porque tem uma coisa interessante. Mas a âncora existe em todas as espécies de meditação. Todas, até naquela que você vai simplesmente testemunhar os seus pensamentos. As pessoas falam, não, a minha meditação não tem âncora. Eu fico testemunhando os meus pensamentos acontecerem. Ele testemunha os pensamentos num determinado espaço. Quando ele sai desse espaço que se envolve na sequência de pensamento, ele perdeu a âncora. Então ele volta para esse espaço. Também, de qualquer maneira, o loop de perder a âncora, ir na sequência de pensamentos e voltar para a âncora, o loop foi estabelecido e se adequa também a essa definição. Qualquer pessoa pode fazer meditação? Sim, praticamente todos podem meditar. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Crianças muito pequenininhas, que não conseguem nem conceber esses aspectos técnicos básicos ainda. E algumas vezes, alguns psicóticos têm algumas dificuldades. E se não forem bem conduzidos, podem inclusive piorar um pouquinho. Mas de uma maneira geral, todo mundo medita, até aquelas pessoas, Nise,
que chegam aos nossos workshops dizendo que não vão conseguir Não vou meditar. conseguir, porque não param de balançar as pernas, são pessoas muito agitadas. Aprendem. Todo mundo aprende a meditar Aprende, né? e todo mundo consegue meditar. E relatam o que depois dessa primeira prática da meditação? O que eles dizem? Ora, primeiro eles ficam surpresos, porque achavam que nunca iam conseguir meditar. Segundo, eles geralmente relatam uma sensação de relaxamento, de paz muito intensa. E geralmente não é a maior sensação que eles vão sentir, porque eles vão sentir depois com o correr da prática. Mas logo na primeira, a maioria das pessoas fica um pouco surpresa em relação a isso. Porque às vezes algumas pessoas encontram estados de relaxamento que não imaginam que existia. Que pudessem conseguir. Não conheciam. Não tinham conhecimento.